Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Douglas Tibel e hoje eu vou falar sobre as dicas de apresentação para a apresentação do TCC. Nós estamos aí próximo da entrega do TCC e eu vou fazer um compromisso com você. Durante 30 dias eu vou postar um vídeo a todos os dias para você. Então, possivelmente este vídeo aqui ele vai ser dividido, né? Porque ele ficaria muito grande. Então, para não deixar muito extenso, eu vou dividir esse vídeo e vou distribuir hoje uma parte, amanhã outra parte e assim vai. Quando terminar, eu vou continuar a partir dali com outra dica sobre qualquer assunto que vá te ajudar nessa tarefa do TCC e também como um estudante no geral. Então, vou falar aqui basicamente do que eu vou falar nessa série de vídeo. Nessa parte inicial. Primeiro, eu vou falar de uma dica para apresentação. Então, existem diversas dicas para apresentação pela internet afora e tudo mais. O que difere o professor do aluno, vamos dizer assim? Como eu sou professor, eu estudo um assunto de forma mais aprofundada. Então, eu estudo tudo que possa ter, leio muitos livros. E também eu tenho condições de aplicar nos meus alunos e ver o que dá certo e o que não dá. E também na minha vida pessoal. E assim eu trago aqui como experiência para você. Então se isso daqui não te atendeu, não te ajudou, aceite minhas desculpas. Que eu estou fazendo isso aqui com a intenção realmente de ajudar você de forma mais prática. Em vez de ficar falando coisas aqui abstratas, tá? Então eu vou falar do roteiro do TCC, que acredito que é tudo. Então eu vou trazer para você aqui um roteiro básico. Vou falar da apresentação do slide, vou falar pouca coisa, porém eu vou falar bem centrado em algumas técnicas para você melhorar isso. Vou falar da postura que você tem que ter lá na hora. Vou falar sobre ficar calmo, você tem que ficar calmo na hora, então como obter essa calma na hora de uma apresentação. Vou falar de uma técnica infalível para absorver conteúdo, então possivelmente você tem que absorver muito conteúdo para fazer essa apresentação, chegar lá com bastante firmeza, então eu vou ensinar uma técnica infalível. E depois o ponto 6 é como saber encerrar. Então como eu te falei, eu vou falar sobre esses pontos aqui. No decorrer do tempo, eu vou dividir esse vídeo para amanhã ou depois, dependendo do tempo. Então vamos lá. Primeiro ponto é o roteiro, tá? O roteiro é tudo. Olha só, não é à toa que se você vai fazer um filme, novela ou qualquer coisa que dependa de decorar e apresentar, necessita de um roteiro. O roteiro, ele não é um texto que você vai decorar para chegar lá, não. O roteiro você decora os passos que tem que ter naquele conteúdo. Então olha só, aqui eu coloquei a sequência lógica. Se você vai fazer uma apresentação, isso daqui tem que ter. Então eu vou aumentar aqui, expandir. Então na sua apresentação, você vai ter que falar da justificativa, tema, problema, objetivo geral, objetivo específico, referencial, metodologia, pesquisa, conclusão e a frase de encerramento. Então não importa o que você vai falar lá, desde que você aborde todos esses itens. Eu vou falar sobre cada um deles mais à frente. Tudo que você tem que decorar nesse momento é essa sequência. Decorar mesmo. Então não é muita coisa para decorar, certo? Justificativa, tema, problema, inclusive cada um deles eles se interligam, né, de uma forma ou de outra, então é mais fácil decorar. Então você tem que decorar que tem que falar da justificativa, depois da justificativa vem o tema, depois do tema o problema. É isso que você tem que decorar, e não o conteúdo de cada coisa, não é a justificativa, e sim a sequência, que a justificativa vem primeiro, o tema vem por segundo. E muitos alunos perguntam, professor, posso trocar a ordem? Você pode até trocar um pouco a ordem, mas aqui eu indico essa ordem aqui, ok? Então vamos para o próximo passo. Então está aqui o roteiro básico. Esse roteiro básico parte da introdução. Então vamos lá na introdução. A introdução ele tem a justificativa que eu falei. Então na justificativa você tem que falar o motivo pelo qual você está apresentando aquele trabalho e o que o justifica. Então veja só, ninguém trabalha sem uma justificativa, não é? Então assim, você tem que mostrar por que você está fazendo aquele trabalho, o que ele vai ajudar a civilização, o que vai beneficiar o público-alvo dele. Então você tem que mostrar uma justificativa plausível para todo este trabalho. Então é importante que você foque nisso. Você não pode decorar nada, eu vou falar mais disso na frente. Então você vai ter que falar naturalmente, sem se preocupar o que está escrito nos slides. Você já fez seu trabalho, você já leu ele centenas de vezes, e não é possível que você não lembre a sua justificativa, não é?
Então tenta falar ela da sua cabeça, mas eu vou falar mais disso lá embaixo, então não estou preocupando agora. Então este aqui você tem que falar sobre o motivo pelo qual você está apresentando esse trabalho. Ok, depois disso vem o tema. O tema, então, ele vai ter uma ligação com a justificativa. Então você introduz, é mais ou menos assim. Para que eu pudesse realizar, você vai falar a sua justificativa, o tema que enquadrou melhor foi. Então se você, por exemplo, vai fazer um desenvolvimento de um software, você poderia falar de projetos e software, né? Então o tema, se você falasse de projetos, o tema seria projetos. Se você falasse de softwares, o tema seria software. Então você fala, para que eu pudesse estudar isso, o tema que eu tive que escolher foi esse tema aqui. Lógico, se você tem o nosso material, se você tem um software Monographs, tudo isso daqui foi gerado para você com base no que você foi escrevendo. Então você tem muito fácil a partir desse nosso gerador. Então você também tem que falar sem decorar nada. Então vamos lá. Agora vem o problema. Então você vai fazer uma relação entre seu tema e esse problema. Então você vai mencionar como a sua pesquisa ajudou a solucionar esse problema. Você começa seu discurso mais ou menos ligando o tema. Por exemplo, ao estudar esse tema, tal, né? E ao focá-lo na área tal, aqui você pode ser onde será a sua pesquisa, um estudo de caso, alguma coisa nesse sentido. Então você vai falar do seu problema. Então, para tentar responder essa pergunta, através da pesquisa, nós definimos o objetivo geral tal. Então você vai ligando, sempre interligando uma caixinha com a outra. Então você fala, olha, para que eu pudesse resolver o problema X do tema tal, então você vai ligar o tema de cima. Então depois você fala alguma coisa e liga ao de baixo. E assim vai. Então vamos continuar. E o problema é importante você saber, porque é o seguinte, ninguém faz uma pesquisa, ninguém trabalha, porque é TCC, trabalho de conclusão de curso, ninguém faz um trabalho, né? Ninguém trabalha sem ter um problema para ser resolvido, né? Então ninguém vai lá pocar a pedra se aquilo não servisse de alguma coisa, se um problema não precisasse ser resolvido com aquilo, né? Dentro da introdução nós temos o objetivo geral. Então você vai, para tentar responder a pergunta problema, que é o que eu falei lá em cima, então nós definimos o problema geral, tal, ok? Então é importante que você sempre ligue ao de cima. Então basta que você decore a sequência e aqui você fala da sua cabeça. Então, nosso objetivo maior e você fala. Os objetivos específicos, você vai lá. Percebemos que para alcançar nosso objetivo geral, precisamos definir objetivos menores, como se fosse passo até o objetivo maior. Por isso definimos objetivos específicos. Então você vai falar basicamente assim, eu quero chamar a atenção o seguinte, eu estou colocando um modelo aqui, um texto modelo, porém você não decore isso, por favor, tá? Tenha como modelo e fale da sua cabeça, ok? Só para que você tenha uma noção. A gente coloca alguma coisa que quando a gente não coloca, o aluno reclama, e quando a gente coloca para você ter noção, o aluno quer copiar. Então se baseia aqui, não precisa usar igual. Então vamos lá, introdução. Agora vamos para o referencial. No referencial você vai falar o seguinte, você vai pegar todos os seus capítulos do referencial teórico, todos, e você diz que dividiu em 3 seções. Se você dividiu em mais seções, você vai falar que dividiu em mais. Eu coloquei um exemplo. Fale sobre essas 3 seções e passe para o próximo passo até terminar. Então, por exemplo, você vai falar assim, vamos supor que você fez um estudo sobre água, qualidade da água. Então você vai falar, olha, para falar sobre a qualidade da água, eu dividi em acidez da água, nível de pH da água, 2 capítulos, e o terceiro capítulo foi sobre íons na água, 3. Aí você vai falar assim, você vai chegar e vai falar um pouquinho sobre o primeiro, que é a acidez na água, um pouco sobre o que você abordou no segundo capítulo, como se fosse uma introdução e uma conclusão, e depois do terceiro. Você não vai falar tudo sobre o referencial teórico, você simplesmente vai falar quais foram os capítulos que você abordou e vai falar de um tema central daquele capítulo e pular para o próximo, só isso. Então vamos para a metodologia. Na metodologia, neste ponto você descreve como pretende alcançar seu objetivo geral. Então aqui as pessoas acham que é mais difícil, porém é o mais fácil. Você vai contar uma história de como você utilizou. Lá na hora, você vai falar assim, você vai contar o passo a passo, por exemplo, olha, nós tivemos que fazer um estudo bibliográfico, se você estiver em grupo, né? Nós saímos e fomos na biblioteca, consultamos sobre o autor tal. Então só essa primeira fase aí nós demoramos mais ou menos 2, 3 semanas, porque nós fizemos um levantamento e
tal. Enfim, se você for um estudo de caso, você fala, olha, nós tivemos que ir na empresa X, Y, Z, nós levamos os formulários, aplicamos os questionários, fizemos algumas entrevistas e tal. Você vai contar aquela história do seu TCC que aconteceu com você e vai ser a metodologia. Então, falar, a nossa metodologia foi essa. E tá? Então, bem simples também de lembrar. Depois você vai falar da pesquisa. A pesquisa é onde você já fez tudo, já obteve o resultado. Então você vai explicar cronologicamente o que você fez e qual resultado você chegou. Agora é a parte, né, interessante. Vamos supor que você fez um estudo para verificar se a qualidade, por que motivo as crianças de um bairro tal eles têm adoecido mais nesse ano, por exemplo. E você suspeita que existe um rio e esse rio essa água desse rio está afetando a saúde dessas crianças. Então aqui você, nessa parte do referencial teórico lá em cima, você falaria sobre qualidade da água, né? Acidez da água, o que a água tem a ver com doenças, enfim. E aqui você mostraria o resultado da sua pesquisa, o que você encontrou que realmente evidencia de que esta água está causando a doença nessas crianças ou não. Então você vai lembrar sempre de focar em como sua pesquisa foi resolvendo cada um dos seus objetivos específicos. É muito importante isso. Então você pode apresentar gráficos aqui e resultado. Se for pesquisa bibliográfica, no lugar dos gráficos você pode colocar tabelas que enquadrem de uma forma resultante, né, aquilo que você objetivamente aquilo que você pesquisou. Então você tem que fechar os objetivos específicos aqui nesse ponto da pesquisa. Dentro do item anterior pesquisa, você deve focar em responder os objetivos específicos, um por um, ok? Então vamos lá. Conclusão. Na conclusão você vai fazer o seguinte, vai finalizar a sua apresentação voltando a falar da sua justificativa, falar por que motivo você fez essa pesquisa, vai falar do seu objetivo geral e você vai dizer que o seu objetivo geral foi alcançado e que você está muito feliz em ter feito esse trabalho, ok? Sempre fale que você está muito feliz e você gostou muito de fazer essa pesquisa. Próximo passo é a frase de fechamento. Eu vou explicar isso tudo lá mais para baixo, tá? Mas aqui é só um resumo. Então, por fim, você vai buscar uma frase de impacto que tem a ver com o tema. Então, você vai chegar e vai dizer que teve contato com essa frase só porque você fez esse trabalho, achou muito interessante e vai resolver compartilhar com o público. Essa frase é importante porque para que o público entenda que é o fim da apresentação, para que ele possa te aplaudir, dando a impressão para a banca que você fez um show. Então, se você não sabe fazer um fechamento da sua apresentação, possivelmente as pessoas vão aplaudir de forma pingada, né? Um aplaude, outro não aplaude, é insegura. E isso aí a banca pode entender que o seu trabalho não foi tão bom assim. Lógico, essa é uma das avaliações, uma das impressões, é só uma questão de impressão. Ok, então falei sobre o roteiro, você pode depois repassar esse roteiro aqui mais devagar. Para quem obtém o nosso material, nós damos como bônus um e-book que é o roteiro completo, com inclusive um segredo, mas eu vou falar desse segredo nesse vídeo também, nessa série de vídeo, lá no final. Então, ok, o roteiro está dito. E aqui eu vou falar o seguinte, improvisar o que você vai falar dentro de cada item do roteiro. Sobre aqueles itens que eu falei, você vai ter que improvisar. Por exemplo, lá na introdução você tinha que falar da justificativa, né? Então você já sabe o que tem que falar, não decore nada, apenas vai improvisando. Dentro do tema, problema, tudo a mesma coisa. Sempre você vai improvisando. Por quê? Quando você improvisa, você guarda em outra área do seu cérebro. Então você vai ter acesso muito mais fácil e melhor do que se você ficar decorando o texto. Se você decorar, o que acontece com o seu cérebro? Quando você precisa resgatar essa informação, você fica nervoso por querer resgatar essa informação do jeito que está lá, porque você não improvisou, você colocou palavras por palavras uma na frente da outra. O seu cérebro começa a passar por um estresse. E quando o seu cérebro está sob estresse, ele resolve apagar o motivo do estresse. E o motivo do estresse é justamente a dor que você está sentindo, né? Que é justamente esse conteúdo que você quer lembrar. Então ele vai lá e apaga e dá o branco na sua mente. Então é muito importante que você improvise para que você possa não guardar de forma cronológica na sua mente. Você guarda como se fosse uma história. História guarda muito mais. Então, outra dica é você treinar
com som alto. Vou explicar isso daqui. Isso aqui é meio que contra-intuitivo, né? Normalmente as pessoas não fazem isso. Então o que você vai fazer? Você vai improvisar com um som alto. Então você vai dar preferência aí um rock em inglês, pega ou uma música de uma letra que você não entenda, né? Eu falo inglês porque normalmente você não vai entender tudo que passa em inglês. Então se você colocar uma música em português, a letra pode te distrair. Então você vai pegar uma música em inglês e vai começar a colocar o som alto para você não se ouvir. O truque é você não se ouvir. Então você vai pegar o seu roteiro e vai repassando, vai falando, vai apresentando de forma que você não se ouça. É muito importante você não se ouvir. Você vai falando e não consegue se ouvir porque o som está alto. Isso aí vai te ajudar a fazer o seguinte: quando você está fazendo pela primeira vez, você vai cometer erros, vários erros. Então esses erros aí podem te deixar inseguro. Você fala, meu Deus, eu como estou mal, oh meu Deus, eu estou ruim, entendeu? Então essa primeira parte você não vai ouvir. Então depois, que é a segunda fase, você vai fazer sem um som alto, que eu vou mostrar aqui agora, e você já vai ter inibido essa parte aí da insegurança. Vamos voltar aqui, som alto. Então depois que você terminar o improviso, volte até o final até o item do roteiro e compare o que improvisou com o que você tinha que falar. Se saltar algo, faça melhor na próxima. Então, por exemplo, você foi lá, gravou você falando e ouviu e viu e foi lá no roteiro em cima, né? Por exemplo, o que eu tenho que falar dentro da introdução, dentro da justificativa. Aí você tem que falar isso. Eu falei? Falei, ótimo. Eu não falei? Então você vai melhorar. Entendeu? Vai melhorando. Cada item desse. E vai fazendo isso assim de uma forma que você vai melhorando. Então, vamos, se você improvisou a parte da introdução justificativa, então vai até o roteiro e veja o que você fez, se você se bateu com o que você tinha que falar. Então agora você vai repetir o processo por 20 vezes para ficar bem treinado. Não existe, né, um tipo de excelência em alguma coisa se você não treina. Ok? Então se você vai numa nutricionista querendo emagrecer, a nutricionista fala, olha, ou você vai na academia, não sei, vamos botar na academia. Você vai lá na academia e a pessoa fala, você tem que fazer esses exercícios aqui. Então depois que você saiu lá da academia, você emagreceu? Não, você não emagrece depois que sai da academia, você só emagrece depois que faz os exercícios. Então aqui está, você tem que treinar por 20 vezes esse processo todinho aqui com som alto. Depois que você fizer essas 20 vezes, entendeu? Você vai agora repetir o processo mais 20 vezes, só que sem o som alto, tá? Então agora que seu cérebro já ganhou confiança, agora você já pode se ouvir, porque você não vai ver como você estava ruim no começo, você vai ganhar confiança, ok? Então essa é outro processo. E depois, por que improvisar e não decorar, que eu falei? Quando você decora, você esquece daquele branco e o improviso ele vai ser guardado em outra forma, ok? Então, acredito que essa primeira parte para hoje está bem explicada. Na próxima aula nós vamos ver sobre os slides da apresentação, então tem muita coisa interessante aqui. Te vejo amanhã. Eu vou deixar no final do vídeo aí uma instrução para que você possa marcar lá para receber as notificações. Então, para que você garanta assistir toda essa série de vídeos e chegar lá na sua apresentação de forma simplesmente arrasar. Como tem muitos alunos aqui que falam, né, que o professor disse que foi uma das melhores, se não as melhores apresentações que ele já tinha visto na vida. Então, ok, eu vejo você na próxima aula amanhã, tá? Então, compareça. Faça o seguinte, você gostou da minha iniciativa? Nenhuma iniciativa ela vai à frente sem apoio. Então, assim, dê o seu apoio. Eu também, eu não quero, não tô aqui para mandar em você, eu não mando em você nem nada. Você que sabe o que você faz. Eu quero que você seja ativo e deixe seu comentário, curta, compartilhe o conteúdo, porque é um conteúdo de valor, é um conteúdo que apoia a educação, você apoia a educação, compartilha, deixa seu comentário e ajuda. Só que assim, se você quiser, se você se sentir à vontade, tá bom? Então, te vejo na próxima aula amanhã, um abraço, bons estudos! Para receber as notificações dos vídeos que eu vou enviar, basta vir aqui na engrenagem que você está inscrito, no botãozinho de inscrição, tem uma engrenagemzinha, clica nessa engrenagem e vai aparecer aqui a opção para você marcar essa opção. Marque, deixa do jeito que está aqui, possivelmente você está desmarcado. Enviar para mim todas as notificações deste canal. Clique em salvar. Depois, sempre que eu mandar um vídeo, você será notificado. Eu vou mostrar para você como baixar o material gratuito que eu disponibilizo geralmente nos vídeos do YouTube. Algumas pessoas, elas não entendem o que tem que fazer
e às vezes ficam me mandando e-mail pedindo conteúdo. Eu respondo todos os e-mails com maior felicidade por você ter entrado em contato. Mas tem uma maneira mais simples de você mesmo baixar. Até mesmo porque eu não tenho condições de te mandar e-mail, eu não posso. Por política de privacidade, eu não posso te mandar e-mail sem que você autorize. Então, eu coloquei aqui, abaixo de praticamente todos os vídeos, você pode expandir, né? E pode clicar no primeiro link. Então, quando você clicar no link, ele vai solicitar a sua autorização para que eu possa te mandar e-mails. Normalmente, por política de privacidade, a gente não pode te mandar e-mails sem que você autorize. Então ele vai te pedir, ele vai te apresentar essa tela, que é a sua permissão através do Facebook. Por que eu faço isso? Eu tive muito problema com pessoas que spam, né? Pessoas que acessam e não são pessoas reais, não são pessoas que realmente estão querendo estudar, são pessoas que querem copiar conteúdo. Nossa, é complicado falar aqui sem mostrar uma outra parte, né, dessa área da educação. Mas, de qualquer forma, eu liguei ao Facebook para comprovar que você é uma pessoa real, que você realmente é um estudante e que quer realmente estudar. Então basta você clicar em OK e você vai autorizar o envio do meu material para você por e-mail. Então, quando eu receber essa autorização, eu vou te mandar um e-mail com o material que eu disponibilizo. Enquanto isso, falo para você que neste vídeo eu faço uma pequena apresentação e explico como você tem que fazer para ir lá e buscar seu conteúdo. Depois você clica nesse botão continue, que eu vou apresentar um outro vídeo para você. E nesse vídeo eu vou contar como eu encontrei todos esses materiais e como eu criei algumas das minhas ferramentas, como monográficos, por exemplo. Enfim, existem diversas outras ferramentas. Então neste vídeo eu vou contar um pouco dessa história, eu vou te explicar como que eu descobri coisas que você deveria saber, como que os escritores fazem para escrever algo realmente embasado, eu falo sobre várias técnicas, conto minha história, falo a técnica, mostro algum material que vai te ajudar realmente. Então depois que você ver esse vídeo, ok? Você vai no seu e-mail, eu tô aqui no e-mail, e procura no seu e-mail, tá vendo? Ó, não chegou nada na caixa de entrada, então eu vou lá no spam, ó, e tem uma mensagem no spam, pode acontecer de cair na mensagem do spam, então você vai lá e clica nessa opçãozinha, se tiver Gmail, se não for Gmail, provavelmente no seu gerenciador de e-mail também tem essa opção, você marca e clica como não é spam. E dessa forma você vai conseguir receber meus e-mails. Vem aqui em todos os e-mails, né? Ou na caixa de entrada, eu gosto de ir em todos os e-mails, porque aí você vê sem filtro nenhum. Então você clica e aqui está o e-mail com a minha material grátis para você. Depois você vai clicar nesse link ou qualquer link daquele e-mail e eu vou mostrar para você a minha base de arquivos completa, cheia de arquivo, que você não precisa ficar procurando nada na internet, tudo já está muito bem definido aqui. Então olha, nós temos todos os mapas mentais, que são os vídeos do meu canal, então você pode clicar e acessar sem conta no Dropbox, você pode criar uma conta no Dropbox. Então aqui eu tenho todos os mapas mentais, então vou voltar. Além disso, eu tenho apostilas que vão te ajudar. Se você tiver uma conta, não vai perguntar aqui. Temos apostilas, temos informação sobre citações, então você pode ver aqui citações, ó, tudo sobre citações. Temos também todas as normas, manuais, normas aqui, ó, fala sobre plágio. Temos o projeto TCC ferramentas, temos aqui os modelos, ó, para artigo, modelo para artigo até 30 páginas, modelo de desenvolvimento com os estilos das normas da BNT configuradas, assim como eu prometo em muitos vídeos. E aqui também tem um arquivo, aqui tem para o projeto. Temos a pasta de apresentação, que nela nós temos também modelos de apresentação no PowerPoint, ferramentas de escritas, manuais, enfim, basicamente todo o material necessário para que você faça um TCC realmente de qualidade, ok? E eu vou, além do vídeo que eu te mostrei anteriormente, que eu vou te apresentar algumas ferramentas que realmente elas fazem a diferença na vida do estudante. Então eu espero que você, com esse vídeo, te ajude a acessar o material sem nenhum tipo de problema. E até lá, e bons estudos!